Olá, nós vamos falar sobre atravessando o seu Jordão, com base no livro de Josué, capítulo 1 e também parte do capítulo 3 do mesmo livro. Vamos ler o versículo 1 ao 3 e depois o 7 do capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué, ele se deparou com a crise, de repente, da perda, da morte de Moisés, o seu grande líder, o qual ele acompanhou durante todos aqueles anos, inclusive na travessia do Mar Vermelho. Então, o mundo, naquele contexto, naquela época, era como se tivesse parado. A crise, estava instalada para o povo de Israel. Assim como também nós vivenciamos, a crise, em que o mundo, de certa forma, parou em muitas situações. Josué, ele foi chamado, pelo Senhor a liderar o povo. Deus instrui a ele quanto à travessia do Jordão. Esse era o grande desafio, porque naquele momento que ele foi designado, que ele foi chamado, ele temeu, e desanimou, como diz a palavra do Senhor, mas ele enfrentou. Deus o animou e ele, consequentemente, obedeceu ao Senhor. Nós estamos vivenciando, um tempo em que também somos chamados, como servos e servas do Senhor, para enfrentar o desafio de levar uma palavra de consolo, de ajudar, quem sabe mesmo de longe, pessoas que estão enfrentando nesse momento o luto, a perda, talvez a miséria, levando também os recursos, que temos através dos alimentos que nós recebemos em cestas para poder ajudar algumas famílias. E o Senhor, ele nos coloca, diante desse quadro, para que a gente possa também refletir e pensar que cada um de nós temos que atravessar o nosso Jordão pela fé. Ao enfrentar a dificuldade que está diante de nós, as restrições, as barreiras em nossa vida, nós podemos dizer que o nosso Jordão, que pode ser hoje uma enfermidade, o nosso próprio isolamento, a solidão, um relacionamento difícil, quem sabe, problema financeiro para muita gente, o próprio pecado, um sonho, um projeto que não foi concretizado, mas o Senhor nos convoca a atravessar esse Jordão, atravessar, mesmo que em algum momento desanimado, enfraquecido, se sentindo sozinho, nós precisamos atravessar esse Jordão, que em dias difíceis para muita gente está coberto de cinza. Está os dias acinzentados, como nós falamos em outro momento.
Então o Senhor convoca a cada um de nós neste momento, assim como Ele convocou o povo, né, no passado, à santidade. No capítulo 3, o versículo 5, fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que maravilhas eram essas, né, que aconteceriam? Foi a travessia, né, do rio. O rio se abrir. Essa era a maravilha. A posse da terra era outra maravilha. E eles foram orientados, né, a manter uma certa distância da arca do Senhor, uma distância de 900 metros. Então eles teriam que ter essa obediência do distanciamento. Ali naquela arca eram levadas as tábuas da lei, né, do Senhor. E a arca sempre foi e é o símbolo, né, da aliança de Deus conosco. O sangue de Jesus também, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de vocês, da sua família, cada um de nós, né, é o símbolo, né, dessa aliança. E o Senhor também nos fala que atravessar o Jordão significa ter coragem pela santidade, né, separar de tudo que é contrário à vontade de Deus. E isso vem pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra. É tempo de você atravessar o seu Jordão. O povo, né, de Israel desejava tomar posse, né, da terra, da bênção. Era o tempo da oportunidade para eles. E hoje também nós vivenciamos esse tempo de experimentar, o tempo da oportunidade de ver as maravilhas do Senhor em meio às nossas lutas. É tempo, né, de você alimentar os seus sonhos, os seus projetos que talvez estejam guardados por um tempo, né? Então, o que é necessário você fazer para poder atravessar o seu Jordão e alcançar a bênção que você tem esperado? As impossibilidades, elas podem se tornar possibilidades diante dos seus olhos. Então, é necessário você caminhar, mas também parar diante das águas do Jordão, apresentadas a você nesse tempo. Então, às vezes a bênção está à nossa frente, mas nós precisamos parar, avaliar e sentir, né? Entender a orientação do Senhor. A parada, ela é necessária para receber essa orientação. O Salmo de número 23, versículo 1 e 2, fala que guia-me para as águas tranquilas. Então o Senhor nos chama também nesse tempo para a tranquilidade. Mas se faz necessário que você coloque os pés nas águas. Num ato de fé, num ato de obediência. No versículo 15, quando os sacerdotes molham os pés na borda, né, das águas, diz o texto da palavra de Deus que elas se cortaram, se levantaram e se amontoaram. E eles passaram a pé enxuto em busca da bênção, né? Ali o inimigo foi derrotado. Eles passaram em frente a Jericó, que era o lugar onde os inimigos estavam instalados. E eles ficaram com o coração, diz a palavra de Deus também, derretidos, né, com medo do poder de Deus que eles estavam observando na hora que o povo escolhido de Deus passa por aquele caminho, né, estabelecido pelo Senhor no meio do Rio Jordão. O inimigo pegou muita gente de surpresa, o inimigo invisível que nós falamos hoje, né? Pegou muita gente de surpresa, mas pela oração e pela nossa santificação, nós derrotamos todo e qualquer inimigo que vem sobre nós. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sempre haverá, com certeza, um Jordão para atravessar, em prol, né, do alcance, né, das nossas bênçãos. Mas o que impede você de atravessar o seu Jordão hoje? O desânimo pode até te impedir de buscar ao Senhor. E nós sabemos que o desânimo, o pessimismo é tão contagioso como qualquer vírus. Nós precisamos vencer com coragem e não se contaminar pelo desânimo e não se contaminar pelo pessimismo. Deus falou a Josué: ser forte, ser corajoso, anima-te. E o Senhor fala o mesmo para você, para sua família, para nós nesse momento. Vamos ser fortes, vamos nos animar, vamos continuar andando, né, sobre esta crise, se levantando e atravessando o nosso Jordão. O desanimado não enfrenta o inimigo e nem os desafios, consequentemente.
Josué confiou na vitória vinda do Senhor, por isso ele se animou e obedeceu. Nós vivemos hoje o desafio de ser igreja em casa. E nesse trabalho também de ser igreja em casa, nós temos o chamado desafio de falar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus para outras pessoas. Aqueles que estão saindo, né, para trabalhar, os profissionais que têm que ir às ruas, têm que chegar nos seus lugares de trabalho, nós também oramos para que o Senhor os proteja e os livra de todo mal. Nós somos desafiados a atravessar esse Jordão da quarentena para a conquista das bênçãos. Passar sobre tudo isso diante da crise, mas sabendo que o Senhor conhece a necessidade de cada um e Ele sustenta a cada um também nessa travessia. Nos chama pelo nome, nos aponta as promessas e nos diz: pare, escute, levante-se e coloque os pés nas águas. Esse é o tempo propício para ver o seu Jordão se abrir a seu favor. Atravesse-o, tome posse daquilo que você tem aguardado, que você tem esperado, daquilo que tem sido reservado para você e para a sua família. Atravesse o seu Jordão com fé, com ânimo e com a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, nós te agradecemos, não temos palavras, ó Deus, para poder dizer o quanto nós amamos ao Senhor, o quanto nós te agradecemos pelas palavras de encorajamento, de ânimo, diante, ó Deus, das incertezas que estão à nossa frente, do Rio Jordão de hoje que está à nossa frente. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá o direcionamento para colocarmos os nossos pés sobre as águas, pela fé, e ver o que está aberto diante de nós, para que possamos alcançar aquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo, conforme o Teu querer também. Sê conosco, ó Pai, nos oriente, nos conduza, nos proteja e nos livra de todo o mal. Que possamos ser vencedores, vencedoras nesse tempo, ó Deus, difícil. Nesse tempo que tantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo, desesperançadas, ou sofrendo, Deus, por luto, pelas perdas, pelo medo do futuro e tanto também do presente. Nós pedimos o consolo, o conforto, a orientação do Senhor e o suprimento que vem das Tuas mãos para cada um. É a nossa oração nesta hora, Pai, confiantes em Ti que atravessaremos todo esse tempo, guardados, guiados pelo Senhor, sob a Tua unção, hoje e sempre. Amém.